Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. Sou muito grato. Esta é a série No Crepúsculo e eu quero ler o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus Jeová diz para Israel: Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. E nós encontramos lá no livro de Hebreus escrito o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não sofre variação. Deus não tem mudança de humor. Deus não tem variação de comportamento. Deus não é um hoje e amanhã outro. Deus não cria jurisprudências que alteram o significado das leis. Não há instabilidade jurídica em Deus. Ele é o mesmo, foi ontem, hoje e eternamente. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as falsas igrejas cristãs, de todas as denominações, elas se alastram, denominação por denominação, e vão dominando os púlpitos, dominando as literaturas e dominando inclusive as versões bíblicas, vão adulterando a personalidade de Deus, e o Deus que tem sido propagado por muitas falsas igrejas é um Deus mutante. É um Deus que tinha um padrão moral antigamente e que hoje mudou de comportamento. É um Deus que considerava pecado determinadas coisas e que hoje tais coisas não são mais pecado, são classificadas como usos e costumes. Mas a palavra de Deus não muda e os seus valores são eternos, são perpétuos. Deus não muda. Se Deus chamava o adultério e a prostituição de pecado, de abominação diante dele, ele continua considerando o adultério, a fornicação como pecado, e ele não mudou de opinião. Se Deus considerava o roubo, a desonestidade como pecado, como quebra do seu código ético e moral, ele continua considerando da mesma forma. As igrejas do Senhor têm um manual de funcionamento. Esse manual se chama o Novo Testamento. Como deve uma igreja bíblica ser orientada e por que caminhos ela deve andar e em que elas devem crer? Naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas os códigos, as convenções, as associações, os concílios vão alterando as rotas eclesiásticas e, de repente, aquilo que era pregado ontem não pode mais ser pregado hoje porque se tornou obsoleto. Deus não muda. Por isso, uma verdadeira igreja de Deus, uma verdadeira igreja de Cristo, ela é guiada por este livro, a Bíblia Sagrada. E numa boa versão, numa versão fiel ao texto grego recebido ao longo de todos os 2 milênios da história da igreja cristã. E não forjada nesses novos textos que recebem selos de serem fiéis, mas na verdade não passam de novidades teológicas. O antigo evangelho deve continuar a ser pregado. Spurgeon, que foi um grande pastor na Inglaterra, um batista pregador do evangelho, era chamado daquele que pregava o antigo evangelho já naqueles dias.
E próximo de sua morte, ele foi perseguido por todos os lados, tanto por calvinistas extremados, tanto por batistas arminianos, quanto por outras pessoas, porque pregava o verdadeiro evangelho de Cristo, da livre graça do Senhor. Mas nós somos chamados a acreditarmos neste Deus imutável, neste Deus que não muda, neste Jesus que não mudou os seus padrões. Deus tem padrões para a nossa fala, padrões para o nosso comportamento, padrões para que pais e mães eduquem e criem os seus filhos, padrões para que um trabalhador produza o seu trabalho e receba o seu ganho, padrões para que empresários administrem as suas empresas, padrões para sermos cidadãos de bem diante da sociedade, padrões para organizar igrejas à luz da palavra de Deus, porque não adianta termos o nome de igreja cristã, temos o nome de nossa denominação, temos um ministério ligados a determinados ministérios, mas não estamos enquadrados no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus nos orienta. Eu sei que está uma febre muito grande de livros devocionais, que muitos deles, que deveriam ser apenas acessórios, serem ajudadores na nossa meditação da palavra, estão se tornando a única fonte de alimento para muitas pessoas que abandonaram a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Eu digo a você, isto é pecado. Deus não criou os livros devocionais. Deus não criou os livros alternativos. O crente verdadeiro tem que se alimentar da Bíblia, a palavra do Senhor. Ah, mas eu não consigo mais enxergar. Então ouça. No meu canal mesmo tenho vários livros da Bíblia lidos. Porque o livro de Apocalipse diz assim: bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem. Então não é desculpa não saber ler ou não poder ler. Podemos escutar. E aqueles que nem escutam têm os códigos de Libras para poder entender a santa palavra de Deus. Deus não muda. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que se eu unir o meu corpo a uma prostituta, eu estarei pecando contra Deus. Estarei colocando o corpo de Cristo na prostituição. Deus continua decretando que isto é abominação. O meu corpo não é papel para que eu venha tatuá-lo. Deus proíbe a tatuagem, proíbe os piercings, proíbe esta escravidão de vaidade. Estas pessoas todas tatuadas e todas cheias de piercing, ao chegar à sua idade avançada, tem aquela pele, aquela pelanca escorrendo com aquela feiura. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, em portas de igrejas, pastores que são empresários de tatuagem, tatuando o corpo das pessoas com versículos bíblicos, faça-me o favor, Deus não mudou. Deus não muda. O que era pecado continua sendo. As roupas. Crentes andando com calças rasgadas, com esta moda do combate. Para mim, calças rasgadas antigamente eram para servir de pano de chão. Hoje o crente anda esfarrapado, achando que isso é bonito. Vaidade. Ou roupas inadequadas. O Velho Testamento diz que o homem use roupas de homem e mulheres usem roupas de mulheres. Ele não fala o estilo. Ele não diz homens de calça, mulheres de vestido. Mas ele diz roupas que lhe identifiquem com o sexo que você tem. Não roupas unissex, para que ambos andem de tal maneira que não se saiba, não se conheça se é um homem ou se é uma mulher. Deus não muda. O que ele disse na sua palavra se mantém. Roupas apenas para exibir vaidades. A nossa beleza, diz a Bíblia que a beleza da mulher não deve estar no frisado dos cabelos, nos seus enfeites, nos seus brincos, etc., mas num espírito manso, bonito, numa alma tocada. E dos homens a mesma coisa.
Isto não significa que Deus esteja decretando o fim de qualquer tipo de adereço ou de qualquer tipo de elegância, mas está dizendo que o seu interesse não seja de se empetecar e andar como uma perua, andar como uma árvore de Natal ambulante, mas que a beleza venha de dentro. Tenho uma filha pequena, e aqui é uma questão minha. Graças a Deus, a minha filha nunca precisou usar maquiagem. A beleza que ela tem, ela recebeu de Deus. Nós precisamos, com a graça de Deus, aprender a respeitar a maneira com que Deus nos fez. Eu não preciso consertar. E isso não significa que as mulheres não devem usar, em hipótese nenhuma, nenhum adorno ou arranjo, não. Mas nós estamos invertendo as coisas, onde muitos cultos nossos são desfiles de moda para ver quem chega com roupas mais apertadas, quem chega de forma mais espalhafatosa. Isso é pecado. A nossa beleza tem que vir de dentro. Deus não muda. A vida cristã dos nossos heróis da fé do Velho Testamento e do Novo Testamento e da história da igreja continuam sendo as mesmas para os dias de hoje. É muito triste que os bons crentes, os bons homens de Deus e as boas mulheres de Deus, recolhidos pelo Senhor por causa da idade avançada ou de qualquer outra coisa, não estão sendo repostos, porque este tipo de pregação não está mais nos púlpitos das igrejas. Não se prega mais sobre uma vida de devoção. Você que é crente, qual foi a última vez que você gastou mais de 1 hora em oração diante de Deus? Raramente nós encontraremos alguém que diga, eu fiz isto. Porque a maioria de nós ora em doses homeopáticas. Apenas uma pílulazinha de oração por dia e achamos que isso já é poder espiritual. Lé do engano. Os heróis da fé gastavam horas em oração. Jesus passava as madrugadas orando. E muitos pastores não sabem o que é orar, o que é chorar pelo seu rebanho. Muitos pais não choram, não oram pelos seus filhos. Eu, o Senhor, não mudo. O Deus da Bíblia continua sendo o mesmo. O Cristo da cruz e da ressurreição e do túmulo vazio continua sendo o mesmo. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que é martelo que esmiuça a penha, que é marreta que quebra a pedra. Tua palavra é viva e eficaz, que esta palavra encontre guarida em alguns corações, fazendo com que nós sejamos crentes à moda bíblica. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e esse é o Ministério Essência Cristã. Obrigado por assistir aos vídeos do meu canal. Este é o meu WhatsApp e também é o meu número de Pix. Se você desejar ser um dos mantenedores deste canal, você é bem-vindo. Não cobro nada, tudo que publico é grátis, mas oro para que Deus nos sustente, nos mantenha. E talvez você seja uma destas pessoas, alguém a quem Deus tem separado para fazer isto, e se quiser, o caminho é este. Veja as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Tchau.